Hoje é dia de Vascão, hoje é dia de esporte contra o Vasco, jogo que acontece às 8h30 da noite na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, com algumas novidades. O lateral direito, Paulo Henrique, está fora. Com isso, o uruguaio Pumita Rodrigues assume a titularidade. E tem novidade também na lista de relacionados. Os dois reforços do Vasco, o zagueiro Robert Renan e o meio-campista Matheus França, estão relacionados pela primeira vez para o jogo de hoje. E o meio-campo do Vasco jogou muita bola contra o Botafogo, continua, formado por Jair e também Cauã Barros. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente que é muito importante, e clica no botão de hypar para divulgar nosso conteúdo. Estamos próximos de chegar a 12.150 inscritos, então dá aquela moral pra gente que é importante, beleza? Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar nesse vídeo. O Vasco tem alguns desfalques para a partida de hoje, vamos começar falando sobre eles. O lateral direito Paulo Henrique está fora da partida de hoje, ele está realizando um tratamento em tempo integral junto ao DESP do clube devido ao edema na coxa direita. Paulo Henrique, que ficou fora do jogo contra o Juventude e contra o Corinthians, voltou contra o Botafogo, mas acabou sentindo novamente. O volante Tietê, que se machucou contra o Corinthians, apresentou uma melhora importante dos sintomas, possibilitando uma evolução da reabilitação. Já o volante Paulinho segue tratamento com uma fisioterapia com relatos de melhoras do quadro álgico lombar. E o Thiago Mendes, volante contratado nessa janela, apresentou algumas dores na panturrilha direita, tá? Então esses são os desfalques do Vasco para a partida de hoje contra o Sport, que não vão estar nem como titular e nem no banco de reservas. O Vasco soltou também a lista de relacionados para a partida de hoje contra o Sport e é a seguinte: Alex Teixeira, Andrés Gomes, Cauã Barros, Coutinho, Daniel Fusato, David, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Matheus Carvalho, que tá voltando também, né? A lista de relacionados estava fora. Matheus França, novidade, reforço do Vasco. Nuno Moreira, Paulo Ricardo, que é o Paulinho, o lateral direito, Pumita Rodrigues, Rayan, Robert Renan, acabou que saiu aqui, Robert Renan, novidade, né, na zaga do Vasco também, reforço, Verrete e por último Vitor Luiz. Essa é a lista de relacionados do Vasco para a partida de hoje contra o Sport. O tanto de jogador que vai estar no banco de reservas e também como titular. E como a gente falou, vai ter esses dois reforços, tanto o Matheus França, que está na imagem para vocês saindo do CT Moacir Barbosa, e tanto o Robert Renan, estão relacionados para a partida de hoje contra o Sport. Não devem ser titular, mas devem entrar aí durante a partida, tá ok? Bom, outro desfalque que tem, pessoal, agora no Sport, né, nosso adversário para a partida de hoje, e é um desfalque importante para eles, que é o Lucas Lima, tá? O Lucas Lima voltou a treinar pelo Sport, mas será reavaliado antes do duelo contra o Vasco. Mas por agora, o Lucas Lima não deve jogar contra o Vasco no dia de hoje. Lucas Lima, que é titular, né, lá na equipe do Sport, é o camisa 10 da equipe. Enfim, não deve jogar no dia de hoje contra o Vasco da Gama. Então uma boa notícia pro Vasco, querendo ou não, né? Bom, vamos lá para a provável escalação do Vasco, onde você vai poder assistir a partida, quem vai ser o árbitro da partida também, que é muito polêmico, né? No meio de semana a gente teve aquela polêmica se foi pênalti ou não contra o Botafogo. Vamos lá falar sobre a partida de hoje. Sport contra o Vasco, onde assistir ao vivo, horário e escalações, tá? Jogo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer às 8h30 da noite, horário de Brasília, tá? Na Ilha do Retiro, lá em Recife. É importante saber sobre isso. O Sport na última rodada foi derrotado pro Palmeiras, né? O resultado que interrompeu a sequência de 5 jogos de invencibilidade, tá, do Sport no Campeonato Brasileiro. Na lanterna da competição, com 10 pontos, os rubro-negros encaram, na verdade, o confronto contra o Vasco como uma decisão
na sua luta para deixar a zona de rebaixamento. Então, pros caras, é decisão e pra gente também tem que ser, porque já a gente vai falar sobre a situação do Vasco da Gama também, que ficou complicada após o resultado de ontem do Juventude, vencendo o Ceará fora de casa, né, cara? É um resultado que a gente não imaginava. O Ceará dominou a partida totalmente, o Juventude no final do jogo foi lá e fez o gol. Inacreditável. Tá aqui, ó. O Vasco, por sua vez, chega pressionado à Ilha do Retiro, depois de 2 derrotas consecutivas no Brasileirão, diante do Juventude em Caxias do Sul e também do Corinthians em São Januário. A equipe também empatou com o Botafogo em 1-1 na última quarta-feira no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, que a gente viu aí no meio de semana. Onde você vai poder assistir a partida de hoje, pessoal? O jogo de hoje ele vai passar somente em um canal, e é um canal que a gente tem que assinar, tá? Pra quem não tem assinatura aí da Amazon Prime, assina para você poder assistir o jogo do Vasco. Se você não tiver assinatura, meu irmão, aí deu ruim, você não vai conseguir. Tá aqui, ó, transmissão do jogo de hoje vai passar na Amazon Prime, tá? Um aplicativo de streaming. Eu não gosto tanto de assistir por lá, porque tem delay e tudo mais. Não acho que é a melhor coisa pra se fazer, não, esse aplicativo. Mas é onde vai passar o jogo do Vasco, não tem muito o que fazer. O Sport, pessoal, terá até 3 mudanças em uma relação ao time que iniciou a partida contra o Palmeiras, né, na semana passada pelo Brasileirão. Na defesa, o Sport vai ter o Aderlan, né, que deve ganhar a vaga, improvisado na lateral esquerda, no lugar do criticado Kevson. No meio de campo, o Lucas Lima, com uma torção no tornozelo esquerdo, fica de fora. Já o Atencio, que viu a transferência para Emirados Árabes não acontecer, deve ser o substituto. Já no ataque, Derek Lacerda, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras, retorna, tá? Então, esse é o time, a provável escalação do Sport para a partida de hoje contra o Vasco da Gama. Vamos lá, no gol, Gabriel, dupla de zaga, Ramon Menezes e Rafael Thierry, lateral direito, Matheus Alexandre, lateral esquerdo, Aderlan, dupla de volante, Rivera e Zé Lucas. Esse Zé Lucas aqui é um bom jogador, tá? Um moleque que, inclusive, já foi convocado, é uma joia lá no Sport, né? O Sport também já recusou algumas propostas lá da Europa. O meio-campista é o camisa 10, que seria o Lucas Lima, não vai ser o Atencio, né? Que é o camisa 10 da equipe do Sport, Atencio. Ponta direita, Mateuzinho, perigoso também, é bom jogador entre aspas, mas é um jogador que pode fazer diferença. No lado esquerdo, Léo Pereira e o centroavante Derek Lacerda. Com todo respeito ao Sport, mas é um time muito fraco e bem ruim, tá? Não que o time do Vasco seja excelente, nada do tipo, mas o time do Vasco é bem superior ao time do Sport, tá? Na minha opinião. O ataque do Sport são jogadores ali que a gente nem conhece particularmente. Léo Pereira, não faço nem ideia. Esse Derek Lacerda, eu lembro dele, que ele jogava no Cuiabá a temporada passada, mas é um time muito fraco esse do Sport pra jogar contra o Vasco, tá? Vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama, porque hoje é um jogo muito importante que o Vasco tem a obrigação de vencer, meu irmão, urgentemente. Fernando Diniz, pessoal, terá desfalques importantes, tá? Principalmente no meio-campo. O Tietê, Thiago Mendes e o Paulinho estão ausentes por conta de lesões, como a gente já falou, e diminui as opções, né, obviamente, do Diniz para o setor. O Paulo Henrique, lateral, também já está entregue ao departamento médico, que está fora do jogo de hoje. A boa notícia pro torcedor vascaíno é a presença dos novos contratados, o Matheus França, ex-Flamengo, e o Robert Renan, ex-Zenit, foram relacionados pela primeira vez e podem fazer suas respectivas estreias neste domingo na Ilha do Retiro. A provável escalação do Vasco para a partida de logo mais, pessoal, é essa que tá na tela, tá? Léo Jardim no gol, lateral direito, Pumita Rodrigues, né, voltando à titularidade, até porque o Paulo Henrique tá fora. Dupla de zagueiro, Lucas Freitas e Hugo Moura. O Robert Renan vai ser relacionado, mas ele não deve ser titular, tá? Não deve ser titular. Creio eu que após essa parada de data FIFA, o Vasco deve voltar com o Cuesta e Robert Renan como os zagueiros principais e titulares do Vasco, né? Essa parada que vai ter pra data FIFA aí. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Dupla de volante, Jair e Cauã Barros. Ponta direita, Ryan. Centroavante, Pablo Verrete. Meio-campista, Felipe Coutinho. E o ponta esquerda, Nuno Moreira, tá? Esse é o time do Vasco para a partida de logo mais contra o Sport. É um time muito melhor, né? Muito, muito superior ao time do Sport. Mas, obviamente, os caras têm o fator positivo, que é a sua torcida, que vai estar contra o Vasco, né? E vai estar apoiando o seu time lá na Ilha do Retiro. Enfim, se o Vasco jogar da mesma maneira que jogou contra o Botafogo, né?
no meio de semana, tenho certeza absoluta que o Vasco vence essa partida contra o Sport. Agora, se jogar da mesma maneira que jogou contra o Corinthians, que jogou da mesma maneira contra o Juventude, aí, meu irmão, esquece. A gente vai perder hoje pro Sport e vai ser uma derrota doída e dolorosa, porque a gente tá na zona de rebaixamento. É isso mesmo que eu falei pra vocês. O Vasco hoje está na zona de rebaixamento. Primeiro, a arbitragem para a partida de hoje vai ser o Rafael Claus, árbitro de São Paulo, um árbitro bastante polêmico, a galera sabe muito bem, né? A gente já teve aquela polêmica na arbitragem no meio de semana do Daronco, e agora a gente pode ter mais uma polêmica, que é o Rafael Claus. Assistente número 1 vai ser o Alex Ang Ribeiro, assistente 2, Joverton Wesley de Souza, quarto árbitro, Murilo Tarrega, e o VAR vai ser o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Aí tem o assistente 1 do VAR, assistente 2, que tá na tela também para vocês saberem, beleza? Informação importante pra gente poder saber. E também quem vai narrar a partida do Vasco no dia de hoje contra o Sport lá na Ilha do Retiro, no Amazon Prime, né, que é onde vai passar o jogo, vai ser o Rômulo Mendonça. Para quem acompanha basquete, NBA, é o narrador da NBA, né, aqui no Brasil. Rômulo Mendonça será o narrador da partida entre Sport e Vasco no Prime Video. Os comentários vão ser da Nadine Bastos e também do Rafael Oliveira, tá? Que vão comentar a partida de hoje. Importantíssima pro Vasco da Gama. Como eu já falei pra vocês também, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, segundo informações do podcast com o Maltino NT Vascaínos, deve chegar ao Rio de Janeiro no dia de hoje, tá? Nesse domingo, o Carlos Cuesta deve chegar, ainda não tem horário previsto, né? Mas estão falando que ele vai chegar hoje, ou talvez no dia de amanhã, tá beleza? Bom, como eu falei pra você, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro tá preocupante. Por quê, João? Porque olha isso aqui, olha a tabela do Brasileirão. O Vasco caiu de posição e foi pra 17º colocado com 19 pontos. Claro que o Vasco tem um jogo a menos, mas é um jogo a menos contra o Bahia no São Januário. Um jogo muito difícil mesmo, tá? Que o Vasco talvez possa ser favorito por conta de São Januário, talvez. Mas é um time do Bahia que é bastante complicado o Vasco vencer. Mas enfim, o Juventude ontem venceu um jogo fora de casa contra o Ceará por 1-0 e acabou prejudicando o Vasco. O Vasco caiu para a zona de rebaixamento e por isso precisa vencer. Por isso esse sinal de urgência no Vasco da Gama tem que ser ativo no dia de hoje. O Vasco tem esse jogo contra o Sport que pode vencer. O Vasco vencendo vai para 21 pontos, né? 22 na verdade. Acaba subindo, passando até o Santos se não vencer hoje, né? E aí o Vasco vencendo a outra rodada, que vai ser contra o Ceará, dentro de casa, que é bem possível que o Vasco vença também. O Vasco ali, cara, vai pra 25 pontos. Aí o Vasco sobe pra caramba na tabela e acaba se distanciando ainda dessa zona da degola, essa zona de rebaixamento que é assustadora. E eu já falei pra vocês, os próximos jogos do Vasco, né, vai ser o Ceará. Depois, quando voltar a data FIFA, aí vai ter a Copa do Brasil contra o Botafogo, vai ter o jogo também do Flamengo no Maracanã, jogo muito difícil, vai ter jogo também do Vasco contra o Cruzeiro, né, vai ter Palmeiras contra o Vasco. Então, cara, jogos muito difíceis. O Vasco vai jogar contra esses 4 adversários aqui, os primeiros 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai enfrentar. Então, são jogos muito difíceis pro Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. Então, por isso, o Vasco precisa vencer a partida de hoje contra o Sport também. Tamo junto, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like aí, se inscreve no canal, clica no botão de hypar, ajuda nosso conteúdo. Hoje não teve a nossa live pré-jogo, né? Decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra postar, pra deixar aí pra vocês, pra quem quiser assistir, beleza? E hoje, você já sabe, Vasco vencendo vai ter aqueles vídeos de reações, não vai ter live pós-jogo. Vasco perdendo, a gente vai ter que aparecer aqui na live pós-jogo, triste, cabisbaixo e desesperado, tá? A realidade é essa. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Deixa o like, se inscreve e não esquece de hypar esse vídeo. Tamo junto? E comenta aí embaixo qual vai ser o placar na sua opinião. Quem vai fazer o gol? Beleza? Tamo junto, abraço a todos.